Quando a gente escolhe o Cruzeiro, é uma coisa muito séria. Não brinca com isso não, assim, que isso mexe com muita gente, sabe? Eu vou morrer com isso, dentro de mim. Isso não tem como desmembrar da minha vida. Eu não sei viver sem isso. Isso faz parte da minha história. Esse foi o fim da agonia de um gigante. Condenado por seus próprios erros a passar 3 anos na segunda divisão, o Cruzeiro finalmente estava de volta à elite do futebol brasileiro. Foi um dia inesquecível. Como uma Copa do Mundo. Não tenho nenhum medo em dizer isso. Cada grito de felicidade, de alívio, no estádio ou nas ruas, simbolizava o renascimento que só foi possível graças a uma mudança fundamental: a transformação do clube em uma sociedade anônima do futebol. A outra saída que o Cruzeiro teria, se não virasse SAF, seria ir para a terceira divisão, para a Série C. Foi um verdadeiro calvário, né, para o torcedor celeste, uma situação inimaginável. O Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar a conta do correio, da luz. Ele ia entrar numa insolvência. Ninguém, em nenhum momento, dizia que era possível reconstruir o Cruzeiro. Durante 15 meses, acompanhamos de perto todos os passos dessa revolução dentro do Cruzeiro. Focar no que realmente importa, não posso ficar fazendo política fora. Todo mundo deu a cara e confiou no senhor. O Ronaldo, ele não quer deixar o projeto, o Ronaldo não quer desistir do Cruzeiro. Eu falei, cara, você tá louco. Foi uma loucura. Botafogo, Vasco, Bahia, outros grandes clubes do país também tomaram o mesmo rumo. Será que a transformação do modelo associativo em sociedades anônimas é um caminho sem volta para o futebol brasileiro? A gente considera o primeiro ano o ano da sobrevivência. Eles começaram a entender o tamanho da torcida e o tamanho da responsabilidade. Quem traz um dinheiro e aporta num clube do Brasil faz isso com muita desconfiança. Existe um fetiche no Brasil em relação ao clube empresa, né? Como se trocar o CNPJ já significasse alguma coisa. Acabou! O ABC está classificado na Copa do Brasil e elimina o Vasco Gigante. Atlético e América farão a decisão do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está eliminado. A comissão técnica e eu não vamos continuar no Cruzeiro. Libra, forte o futebol? Será que os clubes vão chegar a um consenso para a criação de uma nova liga? Que joguem sozinhos. Joguem Flamengo contra Corinthians, Corinthians contra Flamengo. Acho que para o bem do futebol brasileiro era importante que todos nós nos dessemos as mãos e fôssemos todos juntos, correr os riscos que tiver que correr e ganharmos todos juntos. Você está preparado para grandes coisas este ano. Pode marcar, tocou pro Edu. Vai tomar no teu rabo. Tu é o único que não escuta. Me solta. Ei, tá tudo gravado. Tudo gravado. Dia histórico para mim, dia histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. O campeão do mundo, Ronaldo Fenômeno, anunciou a compra do Cruzeiro. Comigo foi assim, pega o celular, lê de novo e pensa assim, de uma forma bem mineira, né? Nó. Passou a ser um sonho, uma luz no fim do túnel, que ele assumisse o clube.
A operação só foi possível depois de uma mudança no Estatuto do Cruzeiro, que era uma associação civil sem fins econômicos, como a maioria dos clubes brasileiros. Agora, o Cruzeiro é uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol. E Ronaldo, o maior acionista. A caneta é azul? A caneta é azul. Nossa, se a caneta não for azul... Olha aí. Não, peraí. Não, é azul. Azul? Eu colori aqui. Ele é atleticano e postou o centenário do Galo foi péssimo. Esse é o Cruzeiro, tá pra entrar pra história. Aí eu quase mandei, calma que não chegou porque Tava gravando agora um podcast com o Neymar, eu, o Galdês e o Neymar. Eu perguntei, e aí, vocês pensam em voltar pro Brasil e jogar? Já visualizando alguma coisa? Mandei um WhatsApp pro Ronaldo, me apresentando, dizendo quem eu era, falando que eu tinha projetos para apresentar para ele. Na época, a gente estava tocando o Cruzeiro e eu, Botafogo, então minha mensagem foi genérica. Falei para ele que eu iria para o Brasil na próxima semana e que marcaria um encontro com ele para aprofundar aí sobre o assunto. Falei, cara, isso é uma loucura. Você está acompanhando o noticiário esportivo no Brasil, você não sabe a situação que o Cruzeiro está. Eu só conseguia enxergar o potencial do Cruzeiro no futuro. Eu falei, cara, você tá louco. Eu falei, pô, ele já estava cheio de problema, de dor de cabeça, de estresse lá com a história do Valladolid, né, que ainda estava na segunda divisão. Vejo dois riscos muito claros, né? O primeiro é o risco financeiro. O fato da SAF ter sido constituída e ter iniciado sua operação sem ter tido todos os processos de diligência corretamente feitos, fez com que ele assumisse uma responsabilidade financeira de um ativo que ele não tinha total conhecimento da sua situação. Agora, tem um outro risco, que é o risco de imagem. Ter que lidar com um clube em dificuldades, onde o torcedor esperava muito pelo resultado esportivo, muito mais do que qualquer reestruturação financeira. Entre a mensagem de Pedro Mesquita e a assinatura de Ronaldo, passaram-se apenas 50 dias. Um contrato em que Ronaldo poderia ter de assumir uma dívida de R$1 bilhão. Pelo acordo, Ronaldo vai investir inicialmente R$400 milhões por 90% das ações da Cruzeiro SAF. Foi uma reviravolta. Tipo, caramba, é o Ronaldo, tá entre os 5 maiores jogadores da história do futebol mundial. Ele tá acreditando na gente, ele tá acreditando no Cruzeiro. O investimento de Ronaldo no Cruzeiro simboliza uma volta para casa. A carreira profissional do fenômeno começou em 1993, no próprio Cruzeiro, quando Ronaldo tinha apenas 16 anos. Aquela ali? Gravei. Aquela ali, pô. Acho que essa história, ela passa a ser uma história romântica que vai entrar nos livros da história do futebol. O meu início de carreira no Cruzeiro, sendo projetado para o mundo, aos 17 anos vendido para a Europa, faço a minha carreira toda na Europa, volto ao Brasil, encerro minha carreira e em seguida aparece essa oportunidade de comprar o Cruzeiro. Um cara que começou no Cruzeiro, ainda que cariocas e paulistas não dê muita bola para isso, o Ronaldo estreou no futebol brasileiro vestindo a camisa do Cruzeiro. Nós estávamos no mesmo momento assessorando o Botafogo e o Ronaldo também não se interessou pelo Botafogo, ele se interessou pelo Cruzeiro. Meu pensamento quando eu voltar para o Brasil, primeiro dar prioridade ao Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade. Existe um hexacampeão da Copa do Brasil. Cruzeiro, das páginas heróicas e imortais, dos 10 milhões de apaixonados que deixam ainda mais intenso o brilho das 5 estrelas que exibem com muito orgulho no peito. O Cruzeiro é o campeão mineiro do ano de 2019. É campeão, meu amigo. Se perguntasse naquele início de 2019 para qualquer torcedor ele fazia cálculo, era ou para ganhar o Campeonato Brasileiro, ou mais uma Copa do Brasil, ou a Copa Libertadores. E aí entrou uma turma, uma gestão que acabou com o Cruzeiro. Vem a matéria do Fantástico, cai como uma bomba, né? No Brasil inteiro. A reportagem que você vai ver agora é sobre o atual bicampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro.
Mas ainda não é aquele momento do Fantástico em que a gente fala de futebol. O assunto aqui é o que acontece fora do campo. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capello tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. E mais, os dirigentes teriam negociado um jogador menor de idade, o que é proibido. A gente estava recebendo denúncias de que a contabilidade desse clube não estava sendo transparente como deveria ser. Minas Gerais tem solo fértil, também no futebol. Terra de pedras preciosas, de talentos como o do pequeno Estevão. As semelhanças com o estilo de jogo do argentino Lionel Messi lhe renderam o apelido de Messiolo. O Cruzeiro repassou 20% dos direitos econômicos de Estevão como pagamento a uma dívida de R$2 milhões com um empresário, como mostra este contrato registrado em cartório e assinado pelo presidente e por dirigentes do clube. O que é ilegal. Messinho tinha apenas 11 anos e negociar o trabalho de menores de idade é crime, previsto na Lei Pelé e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Foram algumas semanas de investigação, recebendo documentos, procurando fontes, compondo ali os depoimentos todos em relação ao Cruzeiro. Naquele momento ninguém sabia de absolutamente nada. Em um dado momento, a direção da Globo me autorizou a ir até Belo Horizonte para ouvir outras pessoas e para ter acesso com aquela primeira fonte que tinha me procurado. E essa pessoa, ela me passou, entre outras coisas, um tal do balancete analítico contábil, que basicamente era vários registros contábeis de dívidas, de receitas, de despesas, E aí ele tinha vários nomes e eu comecei a procurar cada um desses nomes para entender quem era, para onde estava indo o dinheiro. E foi ali que a gente pegou muita coisa do que estava sendo feita no Cruzeiro. O clube incluiu irregularmente, no balanço do ano passado, uma venda realizada apenas este ano. O meio-campo uruguaio Arrascaeta foi para o Flamengo em janeiro de 2019. Nesse endereço deveria funcionar uma madeireira, que fez transações financeiras com o clube. Em 2018, recebeu quase R$370 mil do Cruzeiro. Estamos apurando a possibilidade de prática dos crimes de falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Virou caso de polícia tudo que o Cruzeiro nunca foi. As administrações do Cruzeiro foram minando, sabotando o clube com a anuência de um conselho deliberativo omisso e cúmplice. A gente vê conselheiros, que são as pessoas que são a semelhança do Congresso, deputados e senadores, que deveriam fiscalizar o poder executivo do clube, eles recebendo ingressos, camarotes, viagens, benefícios, foto com o jogador, em troca do seu papel, E aí a gente sabe onde pode acabar. Eu comecei a receber ligações das pessoas da diretoria, com algumas ameaças veladas de que eu estava mal interpretando o presidente, que ele estava muito chateado e que eles tinham fotos minhas com determinadas pessoas, como se fosse algum problema um jornalista conversar com pessoas e sabendo também que eles não tinham foto nenhuma. A autoestima do cruzeirense e dos jogadores do Cruzeiro foi extremamente abalada. A gente começou a entender que o buraco ele estava sendo cavado ali e que alguma hora ele ia ficar sem fundo. O Cruzeiro estava caminhando a passos larguíssimos para que, de fato, deixasse de ser o time gigante que ele é. Invasão à Toca da Raposa, hein? O treino do Cruzeiro teve que ser interrompido. Isso abalou um time que não era ruim, um elenco bom, talvez entre os 5 melhores elencos. O Cruzeiro até chegou em semifinal de Copa do Brasil, avançou como primeiro colocado geral na primeira fase da Copa Libertadores, mas depois que esses problemas foram chegando e atrasos e um tumulto que foi vivendo ali o Cruzeiro, não tinha outro destino a não ser a Série B e o rebaixamento pela primeira vez na sua história. O Cruzeiro passa por um momento muito duro na sua história, é um domingo muito triste para o torcedor do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro sempre teve um orgulho muito grande pelo clube nunca ter sido rebaixado até então. E quando acontece isso, é uma ferida que não vai passar. Termina dessa forma triste a participação do Cruzeiro no campeonato. E só para ficar no exemplo que é mais conhecido da torcida de todos, a torcedora símbolo, a Salomé, a dona Salomé, que estava no jogo, começa a passar mal durante o jogo e 2 dias depois ela vem a falecer. Essa mulher vivia o Cruzeiro 100% dos dias.
Ela trabalhava no clube, ela saía do clube, ela era Cruzeiro. Ela viajava para todos os jogos, ela estava em todos os jogos. E ela falou que no dia que o Cruzeiro caísse, ela ia morrer. Um desgosto tão profundo que teve gente que realmente, literalmente, não resistiu. O Leão da Ilha ruge alto no Mineirão. Incrível a vitória do Cuiabá para cima do Cruzeiro. E o que é pior, o Cruzeiro cai e vem a pandemia. Vem a pandemia, não tem torcida. Que até então havia tradição no Brasil, que clube grande, quando cai, volta. E pro Cruzeiro não foi assim. Escanteio cobrado pelo Guilherme Castilho, de novo fechadinho! Gol! 2020 e 2021, com os times que foram montados, com os vários problemas, a gente viu greve de jogadores aqui no Cruzeiro, né, por causa de salários. Eram coisas que nenhum torcedor imaginava há um tempo, há uma década. Isso é muito pouco para quem pensa grande, isso é muito pouco para manter o Cruzeiro da primeira e da segunda divisão. Se caísse era uma foda. Troço horrível, se mantiveram. Mas dentro do interior nosso que é de vencedor, é muito pouco, rapaziada. É muito pouco mesmo. A sociedade anônima é um modelo complexo, exige reestruturação, exige auditoria e exige a mudança da cultura daqueles que queiram se transformar e alcançar modelos mais eficientes, com maior controle e maior governança. Se nós estamos dando aos clubes de futebol, aos empresários, uma nova possibilidade de ter um negócio mais lucrativo, mas deixando para trás as responsabilidades com a sociedade brasileira. Então a SAF, na verdade, é um tipo de empresa que foi criada especificamente para possibilitar que os clubes brasileiros tivessem uma transição do modelo associativo para o modelo com donos, com proprietários. Foi um projeto muito acelerado que resultou nesse texto que já desde o começo dizia, esse texto é vago, esse texto tem lacunas. Quando esse processo for para o mundo real, a gente vai ver uma série de problemas. Primeiro é importante elogiar o marco regulatório que instituiu a SAF no país. Pode ter lacunas, pode ser incompleto, e mas foi um início. E é uma lei que a gente tem que comentar. Aqui no Brasil se fala sempre de lei que pega, lei que não pega. Por que essa lei pegou? Porque ela atendeu um reclame social. O Cuiabá se tornou o primeiro clube da Série A do Campeonato Brasileiro a se tornar uma SAE, Sociedade Anônima do Futebol. É o clube mato-grossense em busca de crescimento, não só dentro de campo, mas também no mundo dos negócios. O Cuiabá ele já era empresa mesmo antes da lei da SAF. Então ele era uma empresa limitada, que pagava impostos, que seguia as regras de outras empresas, e depois da lei eles fizeram a conversão e se tornaram SAFs também. No papel, o acordo do Bragantino com a Red Bull é uma parceria. A multinacional assumiu a gestão logo após o fim do Campeonato Paulista, levando os atletas que jogaram pelo RB Brasil. O modelo do Bragantino é um modelo muito diferente, né? Além de não ser uma SAF, ser uma empresa limitada, tradicional, como qualquer empresa limitada, ele tem uma outra característica. O seu acionista é um acionista de marca, ele está ali para fazer marketing do seu nome. Então a preocupação com o retorno financeiro ela é muito menor do que a preocupação de uma SAF, por exemplo, que precisa ter as contas em dia. Porém, no futebol brasileiro, a maioria dos clubes não contava com a tranquilidade financeira existente no Bragantino. John Textor, norte-americano, homem da grana, que disse que jogava bola quando era adolescente, agora será o dono do futebol do Botafogo. O John apareceu dentro desse trabalho que a gente faz de busca de investidores como um profissional que gostaria de trazer um grande clube brasileiro para o seu projeto, que já tinha clubes de fora, como o Crystal Palace. Quando me apresentaram o projeto do Botafogo, eu me surpreendi. Seria como comprar o Newcastle, o Manchester United. Ninguém compra o Botafogo. Ninguém deveria ser dono de clubes assim. Mas estou aqui. Textor assinou ontem a compra de 90% das ações da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do clube. Pelo contrato, ele precisa investir 400 milhões de reais nos próximos 3 anos.
O John Textor no Botafogo foi uma surpresa em relação ao perfil do dono. O que eu esperava é que fosse ser um dono americano daquele estilo mais distante, frio, que não se envolve diretamente, que compõe um corpo profissional para tomar as decisões. E o que a gente viu é totalmente diferente. Veja, sempre, e você pode fazer a mesma crítica em relação ao investimento no Cruzeiro. Foi muito pouco para o que eu, cruzeirense, acho que o meu clube vale. Para o que eu, botafoguense, acho que o meu clube vale. Mas eu preciso olhar as contas. Qual é a dívida que eu estou comprando junto? O Botafogo, em particular, era um clube que estava muito ruim financeiramente. Poucas perspectivas de melhora. A receita do clube, comparado com a despesa que ele tinha e a própria dívida, né, estrangulando o clube, fazia com que não tinha outra alternativa naquele momento a não ser a aprovação. Cruzeiro e Botafogo estavam entre as maiores dívidas do futebol brasileiro ao fim de 2021. Ambas na casa de R$1 bilhão. Em uma assembleia em General Severiano, John Textor conseguiu o aval de 97,57% dos sócios, abrindo caminho para a assinatura do termo não vinculante entre o empresário e a SAF do clube. Libertadores, Chelsea, ano que vem, Manchester City, pode esperar que estamos aí daqui a pouco. E as pessoas que num primeiro momento amam o Textor, ele compra o Botafogo, ele salva o clube de um cenário de devastação financeira, administrativa e política. Então ele era o salvador da pátria no primeiro momento. Quase que unanimidade de votos. Que naquela época realmente não tinha outra condição no clube do que aprovar. Não é para a torcida achar que no dia seguinte vai estar montando um timaço. Infelizmente não. Mas vai acontecer ao longo dessa trajetória aí. Está tudo bem feito, muito bem costurado para um novo Botafogo agora. Mesmo sem a concretização final do negócio entre Ronaldo e Cruzeiro, uma das exigências feitas na assinatura do termo de intenção de compra era que a nova gestão tomasse imediatamente as rédeas do futebol. Ou seja, Ronaldo ficaria 3 meses à frente do futebol do clube, mesmo sem ter concretizado a compra. Tem muito trabalho pela frente, mas o desafio é enorme. Mas a minha ambição também é enorme. Alinhar os interesses do que foi assinado com o que precisava ser feito foi o que deu mais trabalho. Por a gente estar lidando com um ambiente associativo, tem um conselho deliberativo, que o presidente não podia tomar todas as atitudes, isso aumentou bastante a complexidade do processo. Cada dia que abrimos uma gaveta, encontramos alguma surpresa negativa. Para liderar a limpeza das gavetas, Ronaldo acionou um velho conhecido dele e também do Cruzeiro. O Paulo André é um amigo, jogou comigo, um cara extremamente preparado dentro do futebol. Após encerrar a carreira como jogador em 2019, Paulo André e Ronaldo se aproximaram muito fora de campo. Já estava trabalhando comigo no Valladolid, na montagem do elenco, montagem do grupo. Mas foi um processo de redescoberta da amizade e também de como ele enxergava o futebol, né? Foi um processo a 4 mãos de reconstruir um caminho, né? Uma estratégia esportiva para os clubes. A montagem de time, diretor de futebol, o elenco, tudo parte das ideias do Paulo André. Obviamente, por eu ter tido uma carreira também consolidada no futebol, a gente troca muita figurinha. Bendito o clube que possa ter alguém como Paulo André na sua gestão. Um dos aliados de Paulo André nessa nova missão poderia ter sido Alexandre Matos, que estava palavrado com o presidente Sérgio Santos Rodrigues para ser o diretor de futebol do clube em 2022. O torcedor via na figura do Alexandre ali talvez uma pessoa com uma certa credibilidade no mercado para buscar alguns jogadores, para convencer alguns jogadores a encarar aquele momento. Mas Alexandre Matos não estava nos planos da nova gestão. Respeito total à decisão tomada. Faria a mesma coisa. A partir de agora, as pessoas, aí eu falo torcida, imprensa,
vai ter que se adaptar a essa quebra de cultura e de paradigmas que tem no futebol brasileiro. Porque agora tem um dono. E o dono, ele não vai no clamor das coisas, o dono vai no bolso dele. Paulo, que foi jogador do Cruzeiro, tinha a missão de encontrar um diretor de futebol e foi buscar Pedro Martins, 33 anos, ex-vice-diretor de competições da Federação Paulista de Futebol. Eles buscaram alguém que estivesse alinhado de maneira conceitual, né? Então com a forma de jogar, com o perfil de jogadores que o clube gostaria de escolher e formar, mas também com o cenário que o Cruzeiro estava encontrando ali, que era fazer muito com pouco. A parceria entre o goleiro Fábio e o Clube Celeste chegou ao fim. Foi um impacto muito grande, porque o maior goleiro da história do Cruzeiro, né, um dos maiores. Com 976 partidas pelo clube, o goleiro Fábio, grande ídolo do Cruzeiro, sonhava com o jogo de número 1000. Tinha acabado de construir uma casa aqui em Belo Horizonte. Ou seja, tinha planos de ficar aqui, gosta muito da cidade. Tinha até acertado uma renovação, né? Tinha apalavrado essa renovação, a permanência. Era um dos pilares até então do Cruzeiro, né? Tinha permanecido nos anos de Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não esperava que o Ronaldo fosse mexer nesse vespeiro, né? Em uma reunião com Pedro Martins e o CEO do clube, Gabriel Lima, o futuro de Fábio foi praticamente definido. Foi uma reunião super dura e a gente saiu sem um acordo e sem um entendimento. E que depois, mais na frente, culminou com uma não continuidade dele com o clube. Na minha visão, ficou evidente que havia uma discordância no aspecto financeiro, mas a principal delas era a discordância com relação ao projeto desportivo do clube. Vamos passar pela carta que o Fábio publicou, né? Em que ele diz o seguinte, olha, na reunião estava presente, na reunião de terça-feira, né? O diretor executivo Pedro Martins e Lima, representando a atual gestão, Paulo André, que estava na sala ao lado, afirma o Fábio, não teve sequer a consideração de me cumprimentar, sendo ele um ex-companheiro de clube. Informo a vocês com o coração apertado, com lágrimas e dor, que eu preciso aceitar que não contam comigo no clube, mesmo sabendo que fiz tudo o que poderia, aceitando me enquadrar a um novo patamar salarial e generosamente equacionando toda a dívida que o clube tem comigo relativa a pagamentos atrasados. Mostrei total disponibilidade em negociar o débito de 2 anos anteriores, mas infelizmente não fui ouvido. A gente trabalhava 24 horas por dia. E a gente estava na sala há umas 2 horas, 3 horas, tentando contato com o Fábio e com seu agente, para tentar alinhar uma comunicação conjunta que fosse boa para todos os lados. E de repente sai a nota do Fábio e 5 minutos depois começa a rolar o WhatsApp. E eu precisava ligar, eu precisava atender e eu não conseguia. O negócio não parava e bugou. E já tinham 30 mil mensagens, eu acho. Uma ameaça de morte, xingamento, não dava pra ler, não dava tempo. O negócio ia rodando, e o telefone tocando, porque aí era a gente ligando também pra xingar. Ele teve que imediatamente jogar o chip do telefone fora. É um momento de realmente ações impopulares, mas que são extremamente necessárias para que o clube volte a ser grande como não deveria ter deixado de ser. Infelizmente, ele não entendeu a real situação do clube e decidiu seguir o seu caminho. O Fábio é um cara espetacular, é um cara cruzeirense, é um cara que tem todo o respeito da torcida do Cruzeiro. Procurado pela nossa produção, o goleiro Fábio não quis dar entrevista. Queria que bater um papo com eles. Fechou. A demissão do Vanderlei Luxemburgo, ela acontece num cenário em que o Luxemburgo, ele ajuda o Cruzeiro a não ser rebaixado para a Série C, consegue ajudar, motivando os jogadores que muitas vezes estavam com salários atrasados, com outras dificuldades de bastidores, com funcionários também passando dificuldade. Ainda no fim de dezembro de 2021, Vanderlei Luxemburgo foi comunicado de que não seria mais o técnico do Cruzeiro. Todos os contratos que a associação tinha e que a gente entendia que a gente não ia usar, era um problema da associação resolver esses contratos.
No nosso planejamento não poderíamos contar com um treinador do cacife do Luxemburgo e do salário que ele cobrava. Nós tínhamos alguns nomes já mapeados aí pelo Paulo André e por toda a equipe. Oi, boa tarde para todos. Primeiro que nada, eu estou muito contente de estar no Cruzeiro, não? Paulo César Pesolano Soares, uruguaio de 38 anos, foi o escolhido. Eu já havia tenido também uma charla uma reunião com Paulo André quando ele era diretor deportivo do Atlético Paranaense. Ele me quis levar para lá. A história com o Paulo data de 2 anos antes, né? Eu estou no Atlético Paranaense procurando treinador e nessa busca na América do Sul toda eu vejo que tem um time no Uruguai que joga um bom futebol. Quem que é o treinador de lá? Eu vi Paulo Pesolano. Eu falei, pô, mas eu joguei com esse cara. E aí consigo o contato, a gente se fala e quando ele chega, ele fala, eu vim por respeito a você, queria te encontrar, mas eu já estou fechado com o Pachuca, do México. Poucos dias depois do Ronaldo ter falado a primeira vez que havia a possibilidade da compra do Cruzeiro, o Pesolano me liga e fala, Paulo, eu estou saindo aqui do Pachuca, tem muita gente do Brasil me ligando, mas eu não conheço o mercado e queria a tua ajuda para ver o que faz mais sentido. A figura de Paulo André para mim era importante. Ele comigo tem muita credibilidade como pessoa. E eu falei, Paulo, faz o seguinte, cara, me dá umas 2 semanas aí que eu acho que eu tenho um negócio para você. Paulo Andrés, mismo Pedro Martín quería un treinador como nós trabalhamos, ¿sí? Que se asemeja muito a lo que quiere Ronaldo para sus equipos, el modelo de jogo, a ideia de trabalhar dia a dia. Eu deixei claro que o Pesolano foi o que mais havia se destacado no processo de seleção, pelo nível de segurança que ele tem sobre a ideia de jogo dele e a clareza do método. Ele deixou muito claro que é inegociável para ele. Van a ver que eu gosto de falar pouco, gosto de trabalhar muito, assim que é isso. Mas para que Pesolano pudesse trabalhar, primeiro era preciso ter um time. Por causa de dívidas antigas, o Cruzeiro estava impedido pela Justiça de inscrever novos jogadores. Eram os transfer bans, punições administrativas aplicadas pela FIFA. Eram 4 transfer bans ativos naquele momento. Foi muito complicado. Naquele momento a gente não tinha um time para escalar. A gente chegou a trabalhar com a possibilidade de jogar com a equipe sub-20 na primeira rodada, justamente porque a gente via o esforço que estava sendo feito do lado financeiro e também o esforço do lado do Ronaldo, né, para que a gente pudesse solucionar isso da maneira mais rápida. O tempo não ajudava a gente e o Ronaldo tomou uma decisão que talvez eu jamais tomaria na minha vida, que ele fez um empréstimo para a associação do Cruzeiro, que já tinha uma dívida de 1 bilhão, para que fosse pago os transfer bans e para o Cruzeiro conseguir inscrever jogadores naquele momento. Ronaldo emprestou 26 milhões de reais para a associação. Com sérias limitações financeiras para contratar jogadores, a solução para construir um time competitivo poderia estar dentro de casa. Conhecido por revelar grandes craques como Dirceu Lopes, Tostão, Ronaldo, o Cruzeiro viu surgir, em meio ao turbilhão, um raro talento. Com 10 anos já estava no América Mineiro. Com 14 foi para o Cruzeiro e o talento o fez pular etapas. Vitor Roque estreou pelos profissionais na Série B de 2021, com apenas 16 anos. Ainda sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, com a chegada de Paulo Pesolano, Vitor Roque ganhou espaço no time. Nos falaram do menino que iba a tener buen futuro, que tenía cosas diferentes. Falamos, intentamos subir ele para un treino, eu fiquei impressionado. Era físico, era potente, era forte, como um jogador de primeira divisão. Com 3 gols e 1 assistência, Vitor se destacou na campanha que levou o Cruzeiro à final do Campeonato Mineiro. Tinha chegado um técnico que poucos conheciam, o time foi completamente reformulado, aqueles jogadores contratados, muitos já tinham saído, alguns nem chegaram a pisar na Toca da Raposa 2. Havia expectativa, o Atlético ali, na sua pompa, na sua situação ali de favorito mesmo, porque vinha de um título brasileiro, vinha de um triplete contra o Cruzeiro que estava em processo de reconstrução. Era muito favorito.
Começa então uma sequência de 5 dias cruciais para o futuro do Cruzeiro. Na quinta, apresentação do projeto de empresa para os conselheiros. Sábado, a final do Campeonato Mineiro contra o Atlético. Segunda-feira, a votação que poderia confirmar ou não o estabelecimento da SAF. Depois de fazer o diagnóstico da situação do clube nos últimos 3 meses, os diretores da SAF e o presidente da associação, Sérgio Santos Rodrigues, têm mais uma missão: convencer os conselheiros a aceitarem os termos do clube empresa que pretendem implantar no Cruzeiro. Garanto para vocês, o Ronaldo comprou, ou vai comprar, ou pretende comprar com aprovação, o Cruzeiro, e o investimento do Ronaldo vai ser de 400 milhões de reais. Tá? Isso é uma obrigação contratual. 18 de dezembro o Cruzeiro é um e hoje ele é outro. Hoje o Cruzeiro é outro. Graças a Deus, graças ao bom trabalho que está sendo feito. Por isso que a gente está brigando para que ele continue. A situação não era grave não, gente. Acho que era caótica, para não dizer outra palavra, tá? Aí quando eu vejo uma reportagem do cara lá do outro lado do oceano falando: ah, eu acho que não dá, eu acho que foi ruim. Foi ruim? Qual é o nome do jornalista do Globo.com que tem feito aí bastante confusão em relação a isso? Capello. Rodrigo Capello. Eu tive que fazer a crítica, até porque eu tenho que comparar, né? O John Textor promete 400 milhões no Botafogo, a 777 Partners promete 700 milhões no Vasco, depois o Grupo City viria para comprar o Bahia, e de todas essas SAFs, a do Cruzeiro é a que tem a menor promessa de investimentos. As críticas não faziam muito sentido para mim, porque ali ele não estava tendo uma real noção do tamanho do problema do clube. Ele não estava levando em consideração, né, o potencial que eu tenho, ou que eu tinha naquele momento, para salvar o Cruzeiro da situação. E simplesmente estava fazendo contas através do que seria aportado ao longo dos anos. No caso do Botafogo, sim, havia um compromisso firme de investimento de 400 milhões, então o dinheiro ia sair do bolso do Textor e entrar no caixa da SAF, enquanto no contrato do Ronaldo tem um mecanismo em que previa que ele tinha que investir 50 milhões e os outros 350 ele poderia não ter que aportar desde que a receita do clube aumentasse. Sua Excelência disse que, vendendo, aprovando os 90% das cotas da SAF, o comprador, o investidor, obviamente, iria assumir todas as dívidas do Cruzeiro. Foi dito sim. Falou ou não falou? Todas as dívidas do Cruzeiro. Nós queremos só um equilíbrio maior desse contrato, muito pessimamente negociado pelo Sérgio, que traiu todo o Conselho Deliberativo, né? Que nós emprestamos a cara para aprovar até 90%. Mas que a gente tinha combinado que a negociação ia ser no máximo 66%. Aí na calada da noite, ele transferiu 90%, acertou no parceiro, não tem melhor. Ronaldo para trazer receitas imensuráveis para o Cruzeiro. Mas o contrato está muito desequilibrado. Pode falar, pode rir o que for, mas lá no 18 de dezembro, quando eu implorei ajuda para vários, ninguém estendeu a mão. E aí, como é que tocava o Cruzeiro? Como é que tocava o Cruzeiro? Todo mundo deu a cara e confiou no senhor. Não. Nós emprestamos nossa cara e confiamos no senhor. Sim, então nós somos traídos. Agora a gente quer saber tudo, com os mínimos detalhes. E vai saber, só que nós estamos fazendo... Mas precisava demorar 90 dias para a gente saber? Ué, mas nós estamos construindo as cláusulas, e não é 90, mas 90 dias? No começo. Claro, é complexo, é claro. E você quer que a gente digere o contrato que não digere. Em 4 dias? Espero que na segunda-feira nós tenhamos esse rascunho desse contrato, pelo menos, e possamos votar conscientemente. Que o meu medo é votar sem saber o que está votando. Obrigado. Atlético Cruzeiro, a decisão do campeonato. Chegou o
Paradinha. Os resultados estavam sendo positivos e a gente começava ali a mostrar que uma nova era estava começando. E ali naquele momento estava na definição para o Ronaldo assinar ainda, né? O contrato de compra do Cruzeiro. Então teve o pedido de fica Ronaldo. Aquilo me emocionou muito. Ali eu comecei a ver que a torcida estava entendendo o nosso projeto. Esse golpe do Cruzeiro, Hulk tenta chegar, Hulk na área, bateu, Rafael Cabral defendeu, Vitor Roque vai pra área também, vem a cobrança no alto, desvio de cabeça, passa muito perto, Zarate, os argentinos, trabalham e entregam a bola pro Hulk, limpou pra bater de fora, gol! Canezinho chegou na área, tocou, Pislinho do Luiz, Canezinho tentou invadir a área, tocou pro Edu, bateu, explode a bola do Emerson. Entregou na frente, Nath Fernandes de canhota, levou pra direita, tenta bater, gol! Paradinha, Hulk, correu pra bola, bateu, é gol! O Edu, vem a cobrança por cima, Edu! O Atlético foi campeão e a torcida do Cruzeiro cantando e abafando o som do Mineirão, que estava dividido ali, né, pra final. Então, isso ficou marcado. A torcida estava abraçando o nosso projeto. A torcida começou a ver a luz no fim do túnel. Orgulhoso de você. O caminho certo. Duas pecinhas a mais nesse time, a gente vai pôr. O nosso objetivo, a gente vai sobrado. Perdemos o clássico, final do campeonato, e os caras gritaram mais do que a torcida quer. Olha o resgate do orgulho que a gente está tendo. 2, 3 coisinhas a mais aí que a gente vai conseguir transformando. Então, vamos ganhar essa briga. Precisa focar no que realmente importa. Posso ficar fazendo política fora. Pelo amor de Deus, precisa dar dinheiro, arrumar patrocínio, tem um monte de coisa. Tô muito, digo muito. Oi? Oh, fala, Ronaldo. Tudo bem? Fala, vai lá. Segunda-feira se resolve, acaba essa dificuldade aqui, aí a gente vai poder trabalhar aqui tranquilo. A votação que poderia aprovar a SAF, inicialmente marcada para as 6h30 da noite, estava impedida pela Justiça de acontecer por causa de uma liminar. Nas semanas anteriores a gente já estava convivendo com a expectativa de alguém ou alguma pessoa ligada à Associação do Cruzeiro colocar essa liminar e tentar impedir essa votação. A liminar foi obtida por 2 conselheiros de oposição que tentavam de última hora barrar o negócio. Você vê o Cruzeiro no fundo do poço, você vê conselheiro do Cruzeiro, né, que até alta autoridade, né, entrar com liminar para suspender a votação, né. Eu não entendia como podia haver certa resistência naquele sentido. E eu já estava mostrando que era capaz de tirar o clube daquela situação. Aquele dia ali no Barro Preto, eu achei que eu fosse ter um infarto, com sinceridade, porque quando não tem a reunião e fica dependendo de liminar, isso não acontece naquele dia, eu, com sinceridade, não sei se o Ronaldo estaria aqui hoje, se o Cruzeiro seria vendido realmente. Não, por favor. Não, por favor. Se for o caso, eu abro um pouco esse horário, não tem problema não. Vamos tentar derrubar a liminar aqui. Acho que a gente foi bem ágil lá na figura do Bozon, que era o advogado da associação na época, e conseguimos derrubar aquela liminar. Pediu 6 coisas. Ele pediu ou para cancelar a reunião, se não cancelar que adiasse, se não adiasse que fosse o voto secreto, se não fosse o voto secreto para todo mundo, que eles pudessem optar um por ser secreto, quem quisesse secreto, quem não quisesse. Que fosse depois de uma explicação e demonstração do contrato. Vamos deixar todo mundo aqui suspenso. A preocupação é a nossa segurança.
Quando os conselheiros começam a chegar ao local, os cantos de apoio a Ronaldo dão lugar a muita pressão. No dia da votação, conselheiros de oposição teriam sido ameaçados e não compareceram para votar. Eu acho que em parte da torcida aquilo foi muito tenso. Nos conselheiros foi tenso também. Entre eles foi muito tenso. Foi uma situação bem difícil ali. E essa pressão acho que ela se excedeu com ameaças, que aí são injustificáveis, né? Essa incerteza de não saber se a gente ia poder votar naquele momento foi ruim, né? E gerou apreensão do nosso lado. Às 8 da noite, mesmo com o futuro da Assembleia indefinido, Ronaldo decide seguir para o local de votação. Senhoras e senhores, queremos anunciar a presença do senhor Ronaldo. O jurista está trabalhando, vamos correr aqui para ver se conseguimos revogar isso hoje e esperar até um pouco mais tarde. Ô, véi, eu tô aqui, ó, Cruzeirão, vai sair eliminar aqui, eu vou embora, mas se não sair não, eu vou ser preso, você vai lá me tirar, hein? Já é 10 horas da noite, Guilherme. Não, nós vai ficar aqui até 2 horas se precisar. Após quase 4 horas, a espera chegou ao fim. Vamos lá, Cruzeirão! Abençoe, Cruzeirão. Permaneçam em seus lugares, sentados, os conselheiros que votam sim. E os conselheiros que forem contrários, se levantem, por favor. Por aclamação, sensacional. Aí vem o primeiro alívio, que não é tão alívio assim, né? Bom, oficialmente nós estamos aqui e agora a gente tem que planejar tudo isso. Hoje não temos motivo para comemorar e não temos tempo a perder. Arregaçaremos nossas mangas e trabalharemos incansavelmente para voltar à elite do futebol brasileiro e sul-americano. Agora a SAF tem dono, cara, né? Quem manda aqui agora sou eu. E seremos gigantes novamente. Vocês têm o meu compromisso. Muito obrigado a todos, boa noite e até breve. Quando se aprova aquele pedido e todas as condições são aprovadas, é uma segurança maior, né, para ele tocar, para a gestão dele, porque todo mundo que acompanha de perto sabe que o buraco era muito fundo e ainda é fundo, com muita dificuldade a ser percorrida. Caralho, mano. Pelo terceiro ano seguido, chegava a hora de iniciar mais uma trajetória na Série B. Para muitos, a maior Série B de todos os tempos. Sem dúvida nenhuma, ano passado disputou-se a Série B mais difícil de todos os tempos. Nunca teve tanto campeão brasileiro na Série B quanto foi a edição de 2022, com Bahia, Vasco, Grêmio, Sport, por aí vai. Logo na estreia, um desses campeões já estaria no caminho do Cruzeiro. Essa história aí, velho. É desde o primeiro capítulo que tem que vencer, tem que somar pontos. Hoje quero ver a mesma motivação que tuvimos na final contra o Atlético Mineiro. Essa motivação que tuvo cada um, lo quero ver hoje, a intensidade la quero ver hoje. A bola na frente, bateu Pedro Castro! Entrou na área, levou pro pé direito. Lá vai o Jacaré de novo. Chega mordendo lá no campo de ataque. Bateu de fora! A grande maioria da crítica em Belo Horizonte
dizia que com aquele time seria mais um ano na segunda divisão. Não foi um jogo bom, hoje nós jogamos bem, hay que assumir essa responsabilidade. O que sí temos que melhorar em todo sentido, para ser competitivos e começar a ganhar. No próximo episódio, o Cruzeiro de Ronaldo segue em reconstrução. Querida, nós estamos aqui numa super operação de guerra, porque amanhã fecha a nossa janela de transferências. Já foi. Vamos. Loucura na esquerda com o Bidu. Vai cruzar, é pro Edu na área e desvio. Vitor Roque deixa o Cruzeiro em transação que vai parar na justiça. Seu empresário some, né? Para de dar respostas. Eu falei, opa, foi um fato novo. O cara falou, então negocia com eles que nós pagamos essa multa. Vasco e Bahia decidem se tornar empresas. Se eu sou a 888, eu quero o Vasco. Se eu sou a 999, eu também quero o Vasco. Eu, em sendo a 777, ter o Vasco, quarta maior torcida do país. O Bahia fez a SAF por uma escolha e não por uma obrigação. O Bahia não estava atrás de um cheque. O Bahia estava atrás de um projeto que incluísse um cheque. O reencontro de Fábio com o Cruzeiro.